A imprensa é um dos pilares de qualquer democracia, mas nem sempre seus protagonistas estão à altura da responsabilidade que o jornalismo exige. Ao longo dos anos, alguns nomes de peso enfrentaram situações controversas, deslizes ou decisões que abalaram sua imagem pública e profissional. Confira agora 9 casos emblemáticos de jornalistas brasileiros que vacilaram feio na carreira. 1. William Vac. O âncora da Rede Globo foi flagrado em 2017 fazendo um comentário racista nos bastidores de uma gravação nos Estados Unidos. No vídeo, ele reclama de um barulho na rua e diz: "É coisa de preto?" Com certeza. A fala vazou e causou indignação imediata. A Rede Globo afastou o jornalista, mas pouco tempo depois encerrou seu contrato. William Vac reapareceu na CNN Brasil, mas o episódio, até hoje, mancha sua reputação. A TV Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante diante disso. A TV Globo está afastando o apresentador William Vac de suas funções em decorrência do vídeo que hoje passou a circular na internet até que a situação esteja esclarecida. Nele, minutos antes de ir ao ar num vivo, durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara uma buzina e Vac, contrariado, faz comentários, ao que tudo indica, de cunho racista. Vac afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. Buzinando por quê, o seu merda do cacete, né? Deve ser eu sei que eu não vou nem falar de quem, eu sei quem é, né? Sabe quem é, né? Sim, com certeza. 2. Boris Casoy. Durante o Jornal da Band, no Réveillon do ano de 2009, um áudio vazado revelou Casoy zombando de 2 garis que desejavam feliz ano novo aos telespectadores. Ele disse fora do ar, abre aspas, "Que merda, 2 lixeiros desejando feliz ano novo, do alto de suas vassouras." A fala, considerada elitista e desrespeitosa, gerou protestos. Casoy se desculpou publicamente, mas o episódio entrou para a lista dos maiores vacilos da TV brasileira. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 lixeiros, velho. Desejando felicidade. Do alto da sua vassoura. Lixeiro. O mais baixo da escala do trabalho. Deu pau, tá sem ar, tá? 3. Ricardo Boechat. Conhecido por sua credibilidade por não ter papas na língua, Boechat se envolveu em uma polêmica nos anos 2000 relacionada ao banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity. Reportagens indicavam que Boechat teria aceitado presentes caros, incluindo viagens para Nova York e estadias em hotéis luxuosos pagos pelo banco. O jornalista admitiu ter recebido, entre aspas, ajuda de custo e foi afastado temporariamente da Rede Globo. Apesar da volta posterior ao Grupo Bandeirantes e da sua reputação como um dos maiores jornalistas do país, o episódio ainda é lembrado como uma mancha em sua carreira. Por que você saiu da Globo? Você pode falar sobre? Eu fui demitido, houve um episódio, você vai poder apurar no Google. Sim, eu vi sobre isso, das telefônicas, Eu tinha uma fonte, como tinha milhares de fontes, que me ligou, eu estava de férias e me passou uma notícia de um grande conflito que estava acontecendo entre 2 grupos gigantescos. De um lado, Daniel Dantas e seus sócios, o banqueiro, Daniel depois foi preso e tal, e de outro, Nelson Tanuri, que tinha comprado o Jornal do Brasil. Eu estava de férias, me ligou um executivo dele, que era meu compadre, Paulo Marinho, pai da Maria Proença, que é minha afilhada, e ele, padrinho de uma filha minha, Patrícia. E minha fonte, ela é mais fonte do Zósimo e do Hélio Gaspari do que minha. Mas me ligou
dizendo, ó, saiu uma decisão aqui judicial que nos interessa divulgar. E é uma coisa que vai ter impacto e tal. Eu digo, tá bom, Paulo, estou de férias, não passa aí no Rio, não, eles vão achar, vão me encher o saco, me ajuda aí e tal. Pois não, então pá, passou e tal. Quando eu fiz a nota, você pode pegar os detalhes, quando eu fiz a nota, eu li a nota para ele, como já fiz milhares de vezes, faço até hoje, se eu tiver uma dúvida e tal, vou lá e digo, vem cá, esse aspecto aqui, é isso mesmo e tal. E na conversa telefônica, que estava sendo gravada clandestinamente, ele estava grampeado, o Nelson estava grampeado. Pela polícia, né? Não, é pirataria. Eles armaram para dizer que era uma coisa de traficantes da Rocinha, imagina. Era uma armação do Daniel, do esquema do Daniel em cima deles. E eles faziam coisas parecidas, era briga de cachorro grande. Uhum. E na conversa, o Paulo disse, Paulo, então olha, eu não quero ficar aparecendo no Globo como alguém que está levando uma notícia tua, porque, nego sabe da minha relação com o Nelson e tal, por causa do convite e tal, a conversa, que foi absolutamente normal, banal, mas ela se presta, como muita conversa que você reproduz numa intimidade, a nego ficar. A própria revista, quando publicou o diálogo, ao qual deu uma dimensão de grande escândalo, dizia, não tem nenhuma indicação que Boechat tenha recebido qualquer vantagem. Ora, se não tem nenhuma indicação, por que a ressalva, primeiro? Segundo, se não tem nenhuma indicação, por que aquilo ganhou aquele destaque? Algo tão desproporcional que nem na semana seguinte teve suíte, teve desdobramento, não repercutiu em lugar nenhum. O único fato que repercutiu em função daquela capa deles, que era da briga dos dois grupos, onde eu entrei como um pedaço, foi a minha demissão. O grande fato... Veio do nada, você se surpreendeu com isso? Ou claro, porque eu estava há 30 anos dentro do Globo, imagina se... Por que o Globo me demitiria? Eu não tinha nada ali. E eles falaram por quê? Não, que foi uma conversa que expôs... Na verdade, tinha uma luta interna dentro do Globo, do grupo que acabou ganhando essa briga lá dentro, na redação. Vou perder meu tempo citando nomes, quero que se fodam. Não, mas estão aí e tal. 4. Mauro Naves. Um dos repórteres esportivos mais famosos do Brasil, teve seu nome ligado em 2019 a uma polêmica. Ele foi afastado pela Rede Globo após se envolver diretamente em uma investigação polêmica. Ele intermediou o contato entre o pai do Neymar e o ex-advogado da modelo Nájila Trindade. A emissora considerou a atitude grave e decidiu tirá-lo do ar. Pouco tempo depois, Mauro Naves foi demitido após 31 anos de casa. O caso dividiu opiniões, mas evidenciou os limites éticos no jornalismo esportivo. O Jornal Nacional publicou ontem a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador. Hoje, em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação. Disse que foi o advogado José Edgar Cunha Bueno que o procurou, solicitando a reunião. E que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves na quarta-feira da semana passada. O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente hoje relatou à Globo sua participação no episódio. Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai do Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. E que, quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância. Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo. Mas há evidências de que as atitudes dele, neste caso, contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. 5. Valmir Salaro. Em 1994, o repórter Valmir Salaro, da TV Globo, participou da cobertura do famoso e trágico caso da Escola Base, uma denúncia falsa de abuso sexual contra os donos de uma escola infantil em São Paulo. Levou uma avalanche de manchetes sensacionalistas. A mídia, sem checar os fatos, destruiu reputações e vidas. Anos depois, a inocência dos acusados foi comprovada, mas o estrago já estava feito. O episódio virou símbolo de como a pressa e o sensacionalismo
podem matar a verdade. E hoje, inclusive, é usado como exemplo em faculdades e pós-graduações no mundo todo. Ficar no nosso lugar ou trabalhar junto com a gente. Eu acho que muitas vezes as pessoas veem o jornalista como um herói. E aí quando você mostra um jornalista, né, consagrado, se abrindo dessa forma, falando sobre uma dor que ele carrega, eu acho que de alguma forma serve para mostrar, para humanizar um pouco o jornalismo e os jornalistas. Eu acho que de alguma forma também aproxima as pessoas do jornalismo. Vocês em si tem que ponderar muito o que falam, o que vocês falam tem muita vida. Nas faculdades de jornalismo, o caso Escola Base é sempre citado, debatido, porque ele deixou uma cicatriz na história da imprensa. 6. Rodrigo Bocardi. Em 2023, o repórter Rodrigo Bocardi foi acusado de estar envolvido em um esquema de, entre aspas, blindagem empresarial. Segundo apurações, ele cobrava valores de empresas para evitar críticas em seus espaços jornalísticos. A denúncia caiu como uma bomba do jornalismo paulista. Apesar de negar as acusações, a repercussão colocou sua imagem em xeque e o caso ainda gera debates nos bastidores da Rede Globo. Olha só, que dia, hein? Mas eu quero compartilhar esse sentimento com vocês. Tá tudo bem, não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira que eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer a TV Globo, 25 anos, um quarto de século, quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso e o principal, a gente conseguiu construir essa conexão, uma conexão crescente, forte, potente, né? De todos os dias, de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço, isso é especial. E de crítica, né? Também de cobrança, vocês também, eu tentando ser a voz, né? A voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes, muitas vezes não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios, Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila. 7. Tiago Asmar. Ex-Rede Globo, hoje no canal Pilhado e também na Jovem Pan, Tiago Asmar caiu em polêmica quando vazou um vídeo íntimo dele com uma modelo que era ex-namorada de Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF. O escândalo teve repercussões internas e desgastou sua imagem na emissora, que já estava insatisfeita com seu comportamento fora do ar. A saída da Globo foi inevitável. Esse episódio aí que eu cito o mínimo possível... O que aconteceu? Eu não sei o que rolou de verdade. Vazou um vídeo de nude? De putaria? É. Íntimo. Desculpa, eu acho engraçado. Não, pode achar. É muito bom. Tipo assim, agora, foi o medo que muita gente tem, inclusive. E é o que eu falo. Deus escreve certo em minhas tortas, porque ali... Foi o grande baque da minha vida, assim. Mas vazou... Desculpa, vou querer saber do vídeo, Pode não tem como. Mas vazou o ato em si, você dando uma sapecada, ou foi uns nudezinhos, tão pelado, foi um bagulho assim? Não foi o ato em si, não. 8. Doni Denúcio. Em 2019, o site Notícias da TV revelou que Doni Denúcio recebeu milhões de reais por meio de sua empresa para prestar serviços de comunicação a um banco, algo considerado incompatível com seu papel de âncora no jornal Hoje. Embora não tenha havido ilegalidade comprovada, a quebra de confiança levou Doni a pedir demissão imediatamente. O caso mostrou os conflitos éticos entre jornalismo e publicidade. O aspecto específico foi que eu tive minha vida hackeada, invadida, exposta, e eu acho que não tem cargo, emissora ou salário que justifique ter sua vida transformada num inferno. Então, mas você fala isso na época da saída? Lá na época da saída, sim. Que entraram no seu e-mail? 7, 10 dias antes eu saí. Que entraram no seu e-mail? Exato. Mas se não foi na justiça, é crime, não é? Hackeamento. Bom, mensagens expostas, invasão de tudo que era jeito. Nota fiscal. Quebra de sigilo fiscal. Então, você ficou chateado com a alta dossiê montado, com a alta cúpula esquema lá Intercept de vazamentos e tal. Não preciso disso, entendeu? Todo mundo acompanha, mas você ficou chateado com a alta cúpula da Rede Globo ou com o jornalista? Como é que ficou isso daí? Porque os caras também, né, ficaram na notícia, ali, Camel, todo mundo. Eu entendo a emissora. Eu não sei o que aconteceria se eu continuasse lá vários dias, mas eu não queria permanecer naquela sangria desatada, entendeu? Você acho que não precisava disso. Eu falei, não,
nessa pegada aqui, nessa toada eu prefiro sair. 9. Reinaldo Azevedo. Em 2017, o jornalista teve conversas privadas vazadas entre ele e a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves. Nos áudios, Reinaldo critica duramente colegas de redação e parece manter uma relação muito próxima com os envolvidos na Lava Jato. Embora tenha defendido a liberdade de expressão e o direito ao sigilo da fonte, o episódio custou caro. Ele pediu demissão da Veja e da Rádio Jovem Pan na mesma semana. O caso dividiu opiniões e levantou debates sobre a parcialidade na imprensa e na política. Entre as mais de 2.000 gravações reveladas pela Justiça na delação do Grupo JBS, houve também o vazamento da conversa entre um jornalista e a fonte dele. Esse é um fato grave que, na opinião de juristas ouvidos pelo Jornal da Record, atenta contra a liberdade de imprensa e também contra o sigilo de fonte jornalística, que é previsto na nossa Constituição. O jornalista Reinaldo Azevedo pediu demissão da revista Veja assim que foi revelado o áudio de uma de suas apurações, feita por telefone com Andréia, irmã do senador afastado Aécio Neves. A conversa foi no fim da noite de 12 de abril. Andréia Neves foi presa na Operação Lava Jato semana passada, pouco mais de um mês depois de falar com o jornalista. Ela já era investigada com autorização da Justiça, mas ele não. O que para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é uma ameaça ao trabalho da imprensa. Esses casos provam que mesmo entre os maiores nomes do jornalismo brasileiro, e em alguns casos até mundial, a linha entre ética e deslize pode ser tênue. Quando rompida, não só a carreira desmorona, mas a credibilidade de todo um setor é colocada em xeque.